Aleluia! Daniel capítulo 8 diz que ele teve uma visão à tarde e pela manhã de coisas que viriam a acontecer. E Daniel era um homem que era acostumado a buscar o Senhor, mas diz que depois dessa visão ele passou dias doente, querido, porque as coisas do mundo espiritual, presta atenção, coisas vindas de Deus ou guerras espirituais, elas são muito fortes. O nosso corpo sente o peso sobre isso, tanto de um lado quanto do outro. Por essa razão que temos que buscar a face do Senhor sempre. Daniel orou e jejuou durante 3 anos e ainda sentiu isso. Ele viu um anjo e desmaiou, ficou sem forças. Não dá para nós entrarmos numa guerra espiritual, viver coisas espirituais sem ter uma vida na presença do Senhor. Até mesmo Deus diz para nós que renovará as nossas forças como a da águia, e Ele multiplicará a força daquele que não tem nenhum vigor. Tem que buscar ao Senhor. E o texto dá a entender que a visão de Daniel começou à tarde e foi até o outro dia de manhã, de coisas tremendas vindas da parte do Senhor, coisas sobrenaturais, e por causa disso ele ficou doente por vários dias. Relembro, Daniel jejuou, buscou o Senhor durante 3 anos e orava 3 vezes por dia, como costumava a fazer. E no tempo de hoje, um monte de gente por aí se diz vaso, instrumento, que teve visão, revelação, que viu coisas profundas da parte do Senhor, e essas pessoas falam dessas coisas como se estivessem bebendo um copo de água, não sente nada nos seus corpos. Então essas pessoas querem mostrar que são mais espirituais do que Daniel. Eu não acredito nisso, queridos. E mostra, por outro lado, que o mundo espiritual é mais forte do que o mundo físico. Por isso que os homens da Bíblia sempre estavam buscando ao Senhor, e esses de hoje buscam ao Senhor dessa maneira. Por outro lado, queridos, nós precisamos entender, nós estamos falando de um corpo físico, um corpo natural, perecível, humano. O que é que pode se comparar com questões espirituais, principalmente vindo da parte do Senhor? Deus falou para Moisés uma coisa, um homem consagrado: Moisés, você não verá minha face, você vai ficar na fresta dessa rocha aqui, e eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Deus se materializou para que Moisés visse as costas, porque ele disse: homem nenhum verá minha glória e viverá. E tem gente que viu Deus descendo do trono, que viu Jesus, que viu bola de fogo. Mas o pior de tudo é que essas pessoas dizem ver tanta coisa e continuam na prática do pecado, vivendo uma vida completamente errada na presença do Senhor. Ou seja, eu digo, essas pessoas não conhecem a Deus e nunca tiveram uma experiência real com Ele. Por isso eu digo que para entrar no mundo espiritual acerca das coisas de Deus, tem que ter uma vida de santidade, de consagração total ao Senhor, querido. Não podemos entrar só com o corpo físico, natural, tem que ter o corpo espiritual. Lucas 22 diz que Jesus, antes de ser entregue por Judas, ele foi para o Getsemane, está escrito, ele orou intensamente, meu Deus, ao ponto dele suar sangue. Veja na medicina o que significa isso, o nível de estresse, de angústia, até por saber tudo o que iria acontecer. Mas era Jesus, entenda isso, confrontando o mundo espiritual, cumprindo o propósito de Deus. A dor foi intensa no corpo dele. Não dá para guerrear, não dá para entrar no mundo espiritual sem ter uma vida espiritual verdadeira. Agora vem o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Gálatas, onde ele diz: eu sinto dores de parto até ver Cristo ser formado em vós. É dor, é angústia, é inquietações, é guerra, é batalha, é peso espiritual. Quantas das vezes você que está envolvido em alguma coisa na obra, que é intercessor, que faz algo com carinho, com amor e com zelo, parece que tem dias que você teve uma batalha, que o corpo está todo moído, um cansaço, uma fadiga tão grande. Lembre-se, Daniel adoeceu por ter uma visão. Agora Paulo está dizendo: eu estou sentindo dores para ver Cristo ser formado em cada um de vós. É uma luta espiritual. E Deus ainda diz: eu renovarei as tuas forças como a da águia, eu multiplicarei a força daquele que não tem nenhum vigor, porque a batalha é espiritual, só buscando a Deus para vencer essa batalha.
Lembra da mulher do fluxo de sangue, queridos, que tocou em Jesus, e Jesus disse: eu senti que alguém tocou em mim diferente, porque saiu de mim virtude, saiu força, saiu poder, saiu unção de cura, de libertação. Então toda vez que alguém se envolve com questões espirituais, vai sair do nosso corpo energia, força, um certo desgaste, porque são questões espirituais. Entenda, coisas espirituais com o corpo físico. Por isso que temos que buscar o Senhor sempre. E por que tantos estão caindo por aí? Porque muitos dizem supostamente ter unção, ter poder, mas não tem vida com Deus. Quando vem o confronto espiritual, as trevas se levantam contra quem não é verdadeiro, se levanta contra quem está servindo a Deus verdadeiramente. Não vai se levantar contra os mentirosos, enganadores? Só que esses não suportarão o confronto espiritual e cairão, e muitos estão fracassando na fé por causa disso. Olha o que diz Efésios 6: revestivos do Senhor e da força do poder de Deus, unção para vencer guerras espirituais, para vencer as armadilhas malignas. Ele diz: a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, não é contra pessoas, não é contra parente, não é contra amigo. A guerra não é física, é espiritual. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, querido. Demônios que vieram para roubar, matar e destruir. Como é que alguém vai vencer com seus achismos? Ah, porque eu penso assim, porque eu vejo assim, com uma teoria. Lembra que os filhos do sacerdote foram espancados e fugiram nus, porque tentaram imitar a Paulo. O mundo espiritual, os demônios sabem quem é espiritual. Então temos que revestir-se de Deus, da glória. E tudo isso é buscando, é santificando, é tendo uma vida contínua de santidade na presença de Deus verdadeiramente. E no geral, vejam o que a palavra de Deus diz. Daniel buscava sempre ao Senhor, Davi buscava ao Senhor, Jeremias, o próprio Jesus, quando terminava de ministrar, de curar, de libertar, subia ao monte sozinho, muitas das vezes para orar, para buscar o Senhor. Para quê? Para se revestir, para se renovar no Espírito novamente. Tem que ter uma vida com Deus, porque Deus conhece quem pertence a Ele, e o diabo sabe quem brinca de servir ao Senhor, quem brinca de ser crente. Ande em santidade, tenha uma vida regular de oração, tenha prazer de estar na presença de Deus, fuja do pecado. Não brinque de ser crente, não brinque de ir na igreja, não brinque porque você tem título, tem cargo, tem função. Deus sabe muito bem quem anda na presença dele, e como todos os homens da Bíblia, Deus foi presente para socorrer, para livrar, para guardar e para usar cada um deles cada vez mais. Seja uma pessoa fiel a Deus.